Bom, esse é o canal Vida em Treinamento. A gente está aqui no nosso quadro Profissão Qual é a Sua, recebendo o fisioterapeuta Rafael Ibrahim, que vai contar para a gente um pouco da sua história, sua trajetória como fisioterapeuta tão jovem e já tão estabelecido. Ele é da cidade de Barretos, tem a sua clínica e ele vai contar como chegou lá, na clínica, na fisioterapia e como é a atuação dele hoje. Bem-vindo, Rafael. Conta um pouco pra gente de toda a sua Boa história. noite, muito obrigado pelo convite. Então, eu comecei, na verdade, fazendo faculdade de educação física, né? Eu não comecei indo direto para fisioterapia. Como era um curso de licenciatura, né, não se identifica tanto assim com lei de diretrizes, projetos de plano de aula, e aí eu falei, cara, essa não é a minha pegada. Aí com 6 meses eu parei o curso e aí voltei a pesquisar. Eu já sabia que ia ser na área da saúde por já ter uma Ok. afinidade e gostar bastante. Eu falei assim, acho que fisioterapia é uma boa opção. Fiz na cidade vizinha aqui de Barretos, que é Bebedouro. Então viajava todos os dias durante 4 anos. E na hora que eu entrei, que eu comecei a ver, realmente falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí foram 4 anos. Os dois primeiros indo de ônibus, vai e volta, depois indo de carro todo dia. O curso no terceiro ano ele você entra 1 da tarde e sai 10 e pouco da noite. No quarto Nossa. ano tem estágio, estágio de manhã, estágio de tarde, faz estágio à noite, discussão de caso clínico, TCC, toda aquela coisa que o pessoal adora. E o que que estuda assim na fisioterapia? Quais são as matérias que mais chamam a atenção para fisioterapia? O fisioterapeuta, ele é o profissional que ele estuda as disfunções e as patologias do aparelho locomotor. Você sai da graduação apto a tratar essas disfunções a- a- em vários níveis. Então, no primeiro ano você tem o nivelamento, você tem interpretação de texto para você conseguir elaborar seu TCC, você tem metodologia da pesquisa, você tem toda a parte de citologia e histologia. No segundo ano, você começa a aprofundar em como avaliar o paciente, como você aborda esse paciente, como você avalia esse paciente, como você trata esse paciente. E no terceiro ano, você realmente vê as áreas de atuação de um fisioterapeuta. A área da saúde da mulher, disfunção crânio-mandibular, que é para tratar bruxismo, a área da neurologia, que é para trabalhar com pacientes com AVC, a área da ortopedia, que é a área que eu atuo, a área da desportiva, que é uma área que eu gosto bastante também, que você trata com atletas, você vê a área de saúde da mulher, você vê a área oncológica, você vê a área de respiratória e UTI, você vê a área da pediatria também. Então, o profissional ele passa por todos esses campos de estágio e ele sai da graduação como um generalista. Então, você identifica as disfunções, você, você faz o diagnóstico fisioterapêutico. O Tá. paciente chega com o diagnóstico clínico, que é o problema que ele tem, e você faz o diagnóstico fisioterapêutico. Você avalia o que aquela doença causou no corpo dele. Então, por exemplo, trazendo para o meu lado, uma hérnia de disco, às vezes pode causar dor irradiada. Então, a gente tem que tratar a dor irradiada. A gente já sabe o que é a hérnia, a gente sabe como o que ela causa, então a gente tem que tratar as disfunções que ela causa no corpo. E a partir disso a gente vai tratando. Interessante isso, porque a gente fala em fisioterapia, sempre lembra a parte ortopédica, né? Sim, Mas não, ela é muito mais ampla, né? A vai fisioterapia muito mais além. respiratória, agora tão falada na pandemia, né? Que está Exatamente. sendo muito solicitada. Foi uma das É, áreas que mais cresceu atualmente hoje. Disparado, assim, é o fisioterapeuta intensivista. mas quem termina a graduação de fisioterapia, a pessoa já tem que escolher a área que vai atuar? Você sai um generalista. Então você Tá, sai apto a atender um pouquinho de cada área. Então você sabe tratar um tá. pouquinho de saúde da mulher, você sabe tratar um pouquinho de respiratória, você sabe tratar um pouquinho de ortopedia. Então, se você sai apto a tratar todas as áreas. Dentro do estágio, tem áreas que você desenvolve melhor e tem áreas que você desenvolve menos. E aí vai do fisioterapeuta saber qual área ele tem afinidade para ele sair atuando. Então, assim, você sai sabendo tratar em todas as áreas. Tudo, né? Tudo. Tudo que Só seja que, fisioterapia. exatamente, só que a sua afinidade dentro da graduação, o seu percurso, você consegue, por exemplo, como é que, Encaminhar exatamente, encaminhar. para aquela Então, área.
Então, por exemplo, assim, no terceiro ano você vê toda a parte teórica antes de praticar. Então você já tem alguma afinidade, você sabe assim, pô, eu gosto bastante de ortopedia, ou então eu gosto bastante de neuro, quero saber como que vai ser esse estágio. No estágio você sente mesmo qual área você tem facilidade, qual área você tem dificuldade. Então quando você sai, você fala assim, não, bom, eu sou bom nessa área, nessa área, nessa área, é nisso que eu vou trabalhar. Nas outras áreas que você não é bom, talvez não seja, você está acabando de sair da faculdade, talvez não seja uma boa ideia você se arriscar. Lá na frente, aí depois de um tempo de formado, onde você for estudar mais, porque a gente sai bem cru da faculdade, cru entre aspas, a gente sai com só a base, né? O resto, você dá da sua formação, você tem que lapidar depois de formado. É a parte mais difícil. Como fisioterapeuta, eu falo que o recém-formado é só o começo. O pessoal na faculdade te dá só a base e para você chegar no topo da pirâmide depende só de você e você tem que ir atrás. Porque aí você consegue, é como se fosse um funil. Então a faculdade está aqui, te dá a base e você vai afunilando no seu nicho de atuação até como você conseguir trabalhar. Então, dentro da sua área, eu quero trabalhar na área da ortopedia. Você vai fazendo cursos, você vai fazendo formações que vão agregar o que você já sabe, para você ter um atendimento diferenciado, para você cobrar um valor diferenciado, para você ser referência dentro da sua cidade, para que você se estabeleça de forma mais rápida. Mas você sai como generalista. O que você faz depois da faculdade, o que determina é a sua afinidade conforme a graduação. E aí já vai tomando aquele caminho que mais teve afinidade. Exatamente. E o estágio para fisioterapeuta é fácil, complicado, precisa de amizade, como é? O estágio ele é um reflexo do seu comportamento durante a graduação. Tá. É assim, se desde o primeiro ano você entende a importância de você saber a anatomia, a fisiologia, como o corpo humano se comporta, e para você entender no terceiro ano o que a patologia causa nesse sistema que está em ordem, você consegue atuar bem no campo de estágio. Você passa por todos os campos, então você vê um pouquinho de cada coisa. Você vê fratura, você vê hérnia, você vê pacientes com rupturas ligamentares. Por outro lado, a gente vê pacientes que são cadeirantes por algum problema, pacientes que têm AVC. A gente pega pacientes com pneumonia, paciente asmático e entre várias patologias. Então, assim, o estágio ele é um reflexo do que você fez até chegar lá. Então, se você se dedicou, se você estudou para isso, se você se preparou, você vai ter um bom desempenho nos estágios. Até o que você não tem mais afinidade, você consegue desenvolver. Você chega apto a desenvolver. O que você tem mais afinidade, você faz com muito mais facilidade. Você consegue poupar o seu tempo estudando para aquilo que você precisa suprir. Mas, assim, não é que é difícil. É cobrado de você o que eles esperam para um aluno de último ano, que você saiba avaliar um paciente, que você saiba tratar ele de forma humana, que você saiba identificar não só o problema, que você saiba tratar ele como um ser humano que precisa de uma atenção. Às vezes ele precisa de uma conversa durante a sessão, às vezes ele precisa só conversar com você durante a sessão. Então você Hum. aprende isso durante a graduação. O diferencial do estagiário do, dos estágios é você chegar sabendo isso, porque a técnica por si só ela é bem palpável, ela é bem fácil. Agora você pegar os pequenos detalhes, eles são jogados um pouquinho de cada vez, eles são implementados aos poucos pelos professores. E é isso que vai, é para isso serve o estágio, né? Para levar a teoria Exatamente. para a prática e ver como funciona. E o pós-graduando? Então E é a assim, ó. pós-graduação, como funciona? É tipo aquele jogo que você passa de nível e começa tudo de novo. Ah, sei. Então é assim. Você entra na faculdade, você acha que você vai morrer por causa de anatomia, de fisiologia, por causa da UTI, por causa da pediatria. Na hora que você sai, na hora que você atende seu primeiro paciente, a única coisa que você quer é olhar para trás e ver o seu supervisor de estágio para ele te ajudar, porque você acha que Ah, você não vai dar conta, porque você tá. sai inseguro. Então, assim, o meu primeiro atendimento foi um paciente com fibromialgia que morria de dor e foi super complexo. A minha vontade era olhar para trás e ver algum supervisor de estágio meu ali. Vem aqui comigo. Socorro. Só que aí você chega em casa, você começa a estudar, você viu isso na faculdade, então não é a primeira vez, e aí você vai ganhando confiança.
Depois que você determina a área de atuação que você quer, você vai pesquisar onde tem curso. Se o curso é bom, quem que dá o curso, qual que é o valor, porque você começa a atender, ou você abre um local, ou você vai trabalhar para alguém. Vou trabalhar com convênio, você vai ver uma parceria numa academia, você vai ver como tem várias formas. Eu comecei fazendo atendimento domiciliar. Tá. Então, assim, eu tinha só minha mão e 2 elásticos. Coisa que eu comecei. Então, com isso eu conseguia fazer bastante coisa. Então, a sua principal propaganda é o seu paciente. Claro que você ter uma página na rede social, você ter um Instagram, você publicar, você ter frequência, você saber distribuir seu conteúdo, ajuda. Só que a sua principal propaganda é o cara que você consegue melhorar, é o cara que você consegue tirar dor, porque ele vai falar bem de você para os outros. Claro, é o resultado, né? Exatamente. Então você mostra resultado, ele fala bem e você vai. Então eu fiquei 2 anos, 3 anos atendendo domiciliar. Não, 2 anos atendendo domiciliar. E aí no terceiro ano eu resolvi alugar uma sala junto com alguns Tá. outros profissionais. Então eu aluguei uma sala e lá eu comecei a prestar atendimentos. Então eu comecei a afunilar mais ainda. Ó, antes, normalmente, eu atendia a parte de neurologia, a parte de geriatria, a parte ortopédica. Aí lá na clínica, na sala que eu loquei, por ser um local que o pessoal vinha mais, aí eu direcionei. Eu falei assim, ó, agora eu vou entrar na parte de dor. Coluna, pacientes ortopédicos que precisam ser reabilitados, porque é difícil um cadeirante se deslocar. Não que não seja possível, mas para ele é difícil. Tá. E as coisas que ele tem dificuldade para fazer, geralmente são na casa deles. Então a gente tem que ir lá na casa dele, não ele tem que ir na clínica. Ah, tem que ir lá para saber, né? Quais são as Exatamente. dificuldades dele. Paciente geriátrico, idoso, é a mesma coisa. As coisas que ele tem dificuldade para fazer é na casa dele, é para pendurar roupa, é para escovar os dentes, é para cozinhar. Então ele não tem que fazer isso na sua clínica, ele tem que fazer isso na casa dele, é você que tem que ir Olha lá. que legal. Então, na Aham. clínica, eu já fui afunilando. Fui fazendo cursos, é muita coisa. Você tem que estudar muito, gente. Depois de formado, vocês não estão ideia o tanto que vocês têm que estudar. É muita coisa. Eu fiz, assim, eu falei assim, quero trabalhar na área da ortopédica, dentro da área da terapia manual. Porque a gente usa só as mãos para tratar o paciente, basicamente. Uhum. Claro que nem sempre só isso vai resolver. Nem sempre isso vai resolver. Às vezes você precisa de um recurso, você precisa de um choquinho que o pessoal fala, que é o TNS, você precisa pôr algumas agulhas, você precisa fazer alguma coisa diferente. Mas, na maioria das vezes, o toque, ele é terapêutico para algumas pessoas. Uhum. Então, eu comecei a fazer cursos. Fiz uma formação internacional numa coisa que a gente chama de Mulligan. Fiz curso de Dry Needling, que é agulhamento a seco. Fiz curso de liberação miofascial. Fiz curso de RPG. Fiz curso... Aí, num dos cursos, foi na época que a ventosa estava em alta. Tá. Lá nas Olimpíadas de 2012, que estava em alta, o local onde eu costumava fazer alguns cursos, eu perguntei se tinha de ventosa, a moça falou, ó, tem um de práticas para dor, onde você vai aprender ventosas, vai aprender algumas outras técnicas. E o cara que me deu o curso, ele comentou sobre alguns princípios da medicina tradicional chinesa. Foi ali que eu tive um dos meus primeiros contatos com a minha pós-graduação de acupuntura. Me chamou muita atenção, porque você não consegue tratar só o problema da pessoa, você consegue tratar diversos outros problemas, como ansiedade, auxiliar pessoas com depressão, problemas de enxaqueca, problemas de dor de cabeça. Aí eu falei, cara, isso aumenta meu leque de atendimento, não foge da minha área e eu consigo potencializar o que eu já consigo tratar. Claro, que é a dor, né? No final, Exatamente. pode até estar interligado, né? Uma dor muscular, com uma dor de cabeça, né? Pode estar interligado. E para fazer acupuntura precisa ser fisioterapeuta. Não. A acupuntura ela não é uma profissão regulamentada por lei. Aham. Então, qualquer profissional na área da saúde pode fazer como pós-graduação. Médicos, enfermeiros, biomédicos, psicólogos, fonos, educadores físicos, farmacêuticos, fisioterapeuta. Aí vai do conselho de cada classe determinar se isso é uma especialidade da área ou não. Ou não? Ah, O interessante. Aham. COFITO, ele fala que a acupuntura ela é uma especialização do fisioterapeuta. A gente tem até um conselho que regula isso. Tá. Não sei Ah, como funciona para as interessante. outras áreas. A E aí eu comecei. quiropraxia é a mesma coisa. Também, a quiropraxia, a gente tem a formação básica, que é a que eu tenho, de 100 horas, e a gente tem a pós-graduação.
E aí, se você quiser, você presta uma prova de título para você ter o título de especialista pelo COFITO. Mas a pós-graduação já tem uma carga horária bem alta. Ah, então também não precisa ser fisioterapeuta, se Não, não, for da não, área de... não, a Quiro precisa. A quiro A precisa. Quiro precisa. A Tá. quiropraxia precisa. Aí é especialização mesmo, entra Do no fisioterapeuta, é a área do fisioterapeuta de terapeuta. atuação. E aí, depois que eu vi esse curso, eu me interessei pela parte de medicina tradicional chinesa. Aí, no ano seguinte, eu entrei na pós e eu comecei a estudar. Você começa. É quase uma desconstrução. Na primeira aula da pós, o professor disse: tudo que vocês aprenderam até agora, vocês podem deixar um pouquinho de lado, que agora vocês vão começar quase tudo de novo. Eu falei: ah, não, tudo de novo. E aí você aprende todos os conceitos da medicina tradicional chinesa, princípios filosóficos, princípios energéticos, como o corpo se comporta, o que é energia, quais são os canais de energia, como que funciona toda essa dinâmica. E quem tem interesse, eu, por exemplo, foi quase paixão à primeira vista, eu estudo até hoje. Depois que eu terminei a Uhum. pós, fiz cursos de acupuntura, fiz curso de obesidade para tratamento de disfunções metabólicas, fiz curso de eletroacupuntura, de laser acupuntura, curso de auriculoterapia. Hoje eu dou curso de auriculoterapia aqui na clínica, eu trabalho com isso. Então, assim, tem campo de atuação, só que tem que ter dedicação também. Então, assim, uma coisa foi levando a outra. Dentro da minha formação, o que eu fui fazendo me fez chegar até onde eu cheguei. Então hoje você é fisioterapeuta com especialização em acupuntura e quiropraxia. Exatamente, eu sou fisioterapeuta, tenho uma pós em acupuntura e eu tenho o seminário básico de quiropraxia. Aí você junta tudo isso para tratar o paciente. Quando ele chega lá, você identifica qual que você vai usar. Exatamente. Na hora que o paciente. Muita gente já, às vezes por mensagem, o paciente já explica, já dá para você ter uma ideia, mas o que você realmente vai poder usar é na hora que ele está na sua frente, na hora que você põe a mão. Eu falo que o fisioterapeuta ele tem que ter dedo nos olhos. Olhos no Olha, dedo, porque você pôr a mão, você identificar o problema na musculatura, você saber onde dói, você é o apertar para ver como é toque. que tá, é o toque. Então eu falo, muitas vezes muitos pacientes me mandam mensagem, perguntam como é que funciona, eu falo assim, ó, gente, só pondo a mão para falar. Não tem como eu falar por aqui e chega lá, eu vejo outra coisa, percebo outra coisa. Não adianta. Aí eu vou, sento com o paciente. Muitas das vezes eu tenho que explicar o que que ele tem, porque o médico às vezes só falou por cima e às vezes criou alguma restrição do paciente ao tratamento. Então eu sento, eu explico, se precisar eu desenho o que que ele tem, o que que isso causa e por que que ele precisa fazer esse tratamento. Isso já deixa o paciente mais tranquilo para o tratamento. E aí ele adere ao tratamento e aí eu determino se eu vou fazer quiropraxia, se eu vou usar acupuntura, se eu vou usar os dois, Uhum. posso usar os dois, se eu posso usar outras coisas que tem, colocar para fazer exercício, sugerir que ele faça pilates, sugerir que ele faça RPG, eu faço uma mistura de tudo lá na clínica e é o que tem mostrado resultado para mim. E Rafael, o que que precisa um fisioterapeuta? Assim, o que que precisa de dentro, de sair de dentro para ser um fisioterapeuta? Ó, paciência, muita paciência. Não vai ter que estudar pouco. Não tem que estudar pouco. Paciência, saber aceitar a desconstrução de muitos princípios, porque às vezes você aprende uma coisa, daqui um ano essa coisa talvez ela não é tão válida assim. Então você tem que ter a Mudou. cabeça aberta para aprender o novo. Tá. Estudar, eu já falei bastante, mas tem que estudar bastante. E acompanhar o que sai de práticas baseadas em evidência. Então, você seguir o que os artigos falam, o que os artigos trazem de novo, isso simplifica a sua vida. Então, vamos supor que você trabalhe com uma técnica que você acha que ela vai resolver todos os seus problemas. Só que daqui a um ano, talvez ela não seja mais tão eficiente, ela está se mostrando ineficaz e tem coisa melhor. Então, você se manter atualizado também não é um desafio, é quase uma obrigação do Obrigação. fisioterapeuta. Você se manter atualizado, você tirar ali pelo menos uma, duas vezes por semana, você fazer uma pesquisa para saber o que está sendo comentado, se tem alguma área de atuação que está crescendo, que talvez você possa entrar para trabalhar, ou então você possa trazer para o seu estabelecimento, mas você está antenado no que está acontecendo dentro, principalmente dentro da sua área de atuação, que no caso é a minha ortopedia. Você saber o que está sendo usado para tratar tal problema, o que hoje em dia funciona, o que não funciona, hoje é o principal desafio do fisioterapeuta e eu acho que é o que
torna um fisioterapeuta diferente no mercado de trabalho. É você sentar, você ter senso crítico para falar, isso funciona, isso não funciona, isso eu vou usar, isso eu não vou usar. Independente se é uma técnica famosa, se é uma técnica querida, mas se ela não apresenta eficácia, descarte, use o que funciona, porque isso vai agregar trabalho para você, isso vai agregar resultado para você e principalmente vai fazer é o que vai fazer o seu nome. Você apresentar resultado no menor tempo possível. Porque o paciente vai falar, ó, eu estou pagando para o cara, em tantas sessões ele resolveu meu problema, então é ele que eu vou indicar para todo mundo. Então é isso o que um fisioterapeuta tem que ter da sua área de atuação. É isso que ele tem que saber fazer. Ele tem que estar antenado mesmo e ali atualizado, porque é uma área que está em constante desenvolvimento, Sim. pesquisa, estudos, em constante atualização, né? Para ser professor de Pilates, também tem que ser fisioterapeuta ou professor de educação física? Então, assim, eu não consigo te apontar, porque como não é a minha área de atuação, eu sei que Aham. tem os dois profissionais que trabalham nessa área. Eu sei que tem Mas não tanto sabe se é educador físico. obrigatório ser. Eu não sei de cabeça, assim, eu tenho que pesquisar para te falar, mas eu acho que quase tem uma briga aí, tem uma disputa entre os dois conselhos falando que pode, que não pode, mas os dois profissionais trabalham com Pilates. Mas eu, assim, eu não sei se é por eu ser fisioterapeuta, eu vejo mais fisioterapeuta trabalhando do que educador físico. Eu acho que sim, acho que pedem, né, para ter esses dois cursos, porque é o que entende mesmo do corpo, né, e que está Sim. ligado mais à ginástica, a tudo isso. Tem alguma coisa que você acha bem importante que a gente não levantou aqui para falar para as pessoas que estão olhando para essa área de fisioterapia? É assim, ó, tem espaço para todo mundo para trabalhar. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas formam muitos fisioterapeutas por ano. Realmente, formam muitos fisioterapeutas por ano. Agora, sim, formar aquela pessoa que se dedicou, aquela pessoa que a gente fala que é fora da curva, não são todos que se formam, não são todos que entram com essa vontade para o mercado de trabalho. Eu demorei 5 anos para chegar na minha clínica. Tá. Sim, tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Mas, assim, tem espaço para todo mundo, só que você tem que ter dedicação. A sua recompensa vem na mesma proporção que você se dedica. Então, se você estudar, se você se atualizar, assim, você não tem dinheiro para fazer curso, tudo bem. Tem artigos que são de livre acesso, hoje em dia com o Instagram tem muita live de muita gente boa falando de Olha, diversos assuntos para aham. agregar conteúdo. É só você saber achar a pessoa certa para te falar, para te dar as informações. E conforme você for fazendo seus atendimentos, você for colocando em prática, vai rendendo, as coisas vão fluindo. Então, assim, tem espaço para todo mundo que quer entrar na área, só que realmente se mantém firme no mercado de trabalho quem é bom, quem se dedica, quem está se atualizando, quem está estudando, quem está tentando fazer o mais simples da melhor forma possível sem inovar demais. Tem espaço para todo mundo. É, porque às vezes as pessoas pensam que se forma para abrir uma clínica de fisioterapia precisa de dinheiro, porque precisa de equipamentos, até onde é ou não é. Na área da ortopedia, né? Vamos falar mais na área da É, ortopedia. na minha área, como eu escolhi a terapia manual, eu só preciso da mão, Olha de só. agulha. Então, assim, vai de cada um. Agora, por exemplo, um cara que trabalha com RPG, ele precisa da maca e de alguns elásticos, por exemplo. O cara que Que trabalha tá com dentro pilar, também tá do. dentro. Ou a pessoa que quer trabalhar com pilates, ela precisa ter formar, fazer o curso, que é um investimento, e comprar uma bola para começar bola, colchonete para começar no solo, para depois fazer dinheiro para comprar o estúdio. O estúdio é um investimento mais pesado. Mas assim, tem como começar com pouco. Eu comecei com elástico. Hoje na clínica eu tenho elástico, tem peso, tem bola, tem alguns recursos que eu preciso que são mais caros, que é o laser, que eu só comprei depois de 5 anos de formado, sabe? Tem o choquinho que eu comprei depois de uns 2, 3 anos. Então, assim, você não precisa de estar com tudo completo para começar. Você precisa, se você usar, é aquilo que eu falei antes. Se você souber fazer o arroz feijão bem feito,
Se você Vai souber ter usar o comida. básico, exatamente, se Vai você ter souber usar o comida. básico, você consegue trabalhar só com a sua mão, se você souber usar o que você aprendeu na faculdade. Então você Olha que começa, interessante, essa informação é bem interessante, porque quando a gente vai fazer uma fisioterapia, às vezes tem lugares que com tantos equipamentos, né? Equipamentos, choquinho, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, que às vezes quem está querendo fala, nossa, eu vou ter que ter dinheiro para investir nisso tudo, é como, né? Às vezes como ter uma academia, né? Investir tanta coisa. e E também não. aproveitar as épocas certas do ano. Então, assim, por exemplo, agora, Black Friday, Natal, queima de estoque. Então, se você saber aproveitar a época certa de comprar, você se preparar, porque você, depois de uns 2 anos trabalhando, você vai saber dentro da sua área de atuação qual é o mês que é fraco, qual é o mês que é bom. Como você é profissional Uhum. liberal, você tem que se programar para isso. Você tem que saber o que mês vai entrar, que mês que não vai entrar, para você fazer essa gestão. Você Olha saber que trabalhar a legal. sua imagem. Esse mas já é uma dica para quem quer ser profissional liberal e saber um pouquinho de gestão, né? Acaba sempre tendo que saber um pouquinho. Também é uma dica assim, quando puder, investir num curso de gestão, porque assim, na faculdade você aprende muito pouco. No curso Ah, de mas chega a gestão, aprender? sim, a gente tem as disciplinas de administração em fisioterapia, mas você vê, como a carga horária é baixa, você não vê tudo, né? Então, Uhum. assim, você vê bem pouquinho. Então, eu também fiz um curso na área de gestão. Se você puder investir para você ter uma noção maior, ajuda bastante. Você saber trabalhar a sua marca, você se posicionar no mercado de trabalho, como você deve publicar, quando você deve publicar, como você identificar seu público-alvo. Se você for abrir uma clínica, por exemplo, como você saber a localização, como que você vai fazer para mobiliar essa clínica, o que você tem que pôr dentro da clínica, o público-alvo que você quer dessa clínica, como que você vai fazer divulgação, porque cada público-alvo, às vezes eles têm uma informação de acesso em outras mídias diferentes de outros públicos-alvos. Então você tem que você saber se posicionar na internet dessa forma é um diferencial. O principal é você ser bom, né? Mas você saber Sim. se posicionar te ajuda, facilita o seu trabalho. Porque não adianta você ir empurrando, empurrando, empurrando e não desviar das pedras. Se você souber desviar, o seu caminho fica mais fácil. E existe uma gestão para fisioterapeuta? Ou para Tem clínica, então? Tem cursos, tem cursos de gestão na área da saúde. Tem curso de gestão hospitalar, tem curso de gestão na área da Sim. saúde, curso de gestão de Aham. pessoas. Eu fiz um curso específico com um fisioterapeuta que ele dá um curso de gestão na área da saúde e desenvolvimento pessoal. Ele trabalha um pouco disso. Então, assim, tem que saber procurar, mas Mas tem, tem tem. bem específico para a área, né? Para a área de atuação. É claro, é um curso secundário para administrar melhor a clínica, a Exatamente. sua vida profissional. Muito interessante, muito preparado você, Obrigado. em todos os sentidos. Sorte de quem mora em Barreto e na vizinhança. Para quem não conhece, Barreto é uma cidade no interior de São Paulo, né? Bom, muita Bem, gente bem, bem longe. conhece pela festa do Pela festa do peão peão, de exatamente. Barreto. Muito bom. Tem mais alguma coisinha que a gente não abordou que você gostaria de deixar? Não, é só isso mesmo. Agradecer pelo convite, pela participação. Foi um bate-papo bem legal. E é isso. Assim, se qualquer coisa, tem os meus contatos. Se alguém quiser mandar alguma mensagem para conversar, fique à vontade. Eu que agradeço a sua presença aqui. A gente vai deixar todos os contatos dele aqui embaixo, como sempre a gente deixa dos convidados. Quem tiver alguma dúvida, e que quem for de Barreto e precisar de um fisioterapeuta, tá aí, ele já deu toda a explicação do que ele faz, é fisioterapia física, né, ortopédica, física, acupuntura também, porque às vezes precisa, né, de uma Às vezes acupuntura precisa, para né? Colocar tudo em relaxar, ordem. colocar tudo em ordem também é muito bom. Muito obrigada, Imagina, eu que Rafael. agradeço. Sucesso para você, sucesso nos seus Igualmente. estudos, na sua clínica. Tudo de bom para você. Um Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bom, esse é o canal Vida em Treinamento. Hoje a gente recebeu o fisioterapeuta Rafael Ibrahim. Ele é fisioterapeuta, quiropráxico e acupunturista. Assim que fala? Exatamente. Quiroprata, quiroprático, isso varia, tem de De nomenclatura. denominação aí. É. Ele é de Barreto. Geralmente é o pessoal que geralmente fala assim, eu vou lá para ele instalar, fazer estalo.
Fazer estalo, ok. Colocar tudo no lugar. Exatamente. Muito obrigada. E a gente Imagina. vai terminando aqui. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike. Quem não conhece o canal e quiser se inscrever para receber as próximas notificações, se inscreve. Muito obrigada. Até a próxima. Eu Imagina. já me despedi dele, eu só voltei mesmo para encerrar. Um abraço.